Bom dia a todos! Tudo bem com você? Meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira e você está na Escola de Filosofia. Seja bem-vindo. Aqui estamos dando um curso sobre a filosofia grega e na aula de hoje nós veremos Demócrito. Mas antes disso, eu tenho o recado de sempre. A Escola de Filosofia precisa de você. Se você gosta do nosso conteúdo e acha o nosso trabalho relevante, apoie. Se inscreva no canal, deixe o like, comente com os amigos, comente no vídeo. E, se você puder e quiser, evidentemente, faça uma contribuição financeira. As contribuições pode ser através do clube de membros, doações ou a aquisição das nossas belas canecas. Elas são a maneira pela qual eu me sustento. Portanto, se você quer que eu continue fazendo o que eu estou fazendo, ajude, dê sua contribuição. Eu conto com você, tá bom? Vamos para a aula? Vamos lá. O norte da civilização grega foi o lar de algumas das grandes figuras da sua história. Na Tessália, por exemplo, estava a cidade da Fítia, onde o casal Peleu e Tétis geraram o poderoso Aquiles. Mais ao norte, na Macedônia, havia uma pequena cidade com o nome de Estagira, onde nasceu simplesmente Aristóteles, que depois foi professor de outro macedônio ilustre, o grande Alexandre o Grande. Ao longo das nossas aulas no canal, a gente viu que o polo cultural, econômico e militar da civilização grega migrou. Na Era do Bronze era a ilha de Creta. Depois foi para a planície de Argos, a civilização micênica. Já na Era Arcaica, eram os jônios da Ásia Menor e daquelas ilhas próximas das Cíclades. Depois, nós assistimos à ascensão de Esparta e de Atenas e de outras cidades importantes, como Tebas, na Beócia. Em meio a tudo isso, uma região parecia à margem desse desenvolvimento. A Trácia, o lar da pacata Abdera. Os gregos das outras regiões não perdoavam. Em tom zombador, bulinavam a galera de Abdera. Dizia-se na época que o ar que se respirava em Abdera trazia consigo a burrice. Deixava as pessoas estúpidas. Vê se isso é coisa para se dizer.
Se esse ar deixou Abdera para ser respirado no Brasil, e especificamente no Projac, isso é outra história. O que importa é que os gregos zombeteiros quebraram a cara. Porque na cidade dos idiotas de Abdera nasceria uma das maiores mentes da história da Grécia. Um homem extraordinariamente sábio. Alguém de uma cultura quase sem limites. Alguém versado em praticamente todas as áreas. Da medicina à psicologia, da ética à política, da música e da literatura a assuntos técnicos específicos. E, claro, profundamente interessado no funcionamento da natureza e do cosmos. Alguém cujo pensamento já estava difundido por toda a Grécia no ano 423. Como é que a gente sabe? A gente sabe porque o seu materialismo foi alvo do bullying do safado do Aristófanes numa das suas comédias. O nosso campeão de hoje escreveu mais de 70 obras. Um pouco mais do que o Pablo Marçal. Quem é ele? Quem é o nosso Batman dos filósofos? É ele. Segurem-se na cadeira. O grande Demócrito. Ei, Demócrito. Demócrito nasceu em 460 a.C. Foi o primeiro caso de um ser humano com 3 pais. É uma broma, é claro. Nós não sabemos o nome do pai dele, mas os candidatos são respeitáveis. Olha aí, se você está procurando um nome para o seu filho, vem aí 3 sugestões imperdíveis. Anota aí. Demócrito pode ter sido filho de Egesístrato ou de Atenócrito. Esse daqui eu acho que pegaram só porque o nome é parecido, né? Demócrito, Atenócrito. Ah, deve ser o pai dele, põe aí. Ou Damascipo. Escolha o seu e seja feliz. O mais seguro é que ele foi discípulo de um tal de Leucipo, também uma figura misteriosa que pode ter nascido em Mileto, pode ter nascido em Eleia, quem sabe? Se conta
é que em algum momento esse Leucipo estudou com os Eleatas e teria até sido discípulo de Zenão, aquele dos paradoxos, o que não deixa de ser irônico, porque ele aproveitou esses conhecimentos para tirar conclusões muito distintas das de Parmênides. Foi ele que ensinou a Demócrito os primeiros princípios do que seria a sua teoria filosófica. Demócrito foi o continuador das ideias de Leucipo, mas foi muito além do seu mestre. Ele tomou aqueles princípios e os desenvolveu, os sistematizou. O nosso amigo Demócrito soube viver a vida. Esse viveu como poucos. Ele viveu como nunca o ideal do filósofo. Aquele que abre mão de posses, abre mão de grana, abre mão de terreno, de boi, de tudo aquilo que a galera valorizava na época e ainda valoriza, tudo à mercê da busca pela sabedoria. Aparentemente, ele e os seus irmãos receberam uma bela herança do pai. E Demócrito teria escolhido o menor dos terrenos da família justamente para ter uma parte maior em dinheiro. E para quê? Para sair por aí e viajar o mundo. Esse é o meu cara. Em busca da sabedoria, ele viajou corroendo as posses do pai, visitando as grandes civilizações do seu tempo. E teria dito: prefiro descobrir uma causa natural a ser rei da Pérsia. Esteve no Egito, estudou geometria e matemática com os sacerdotes, esteve na Babilônia, entre os caldeus, aprendeu astronomia e, por que não, astrologia. Dizem que chegou até a Índia e lá entrou em contato com os tais de filósofos nus, homens ascetas, que desprezavam de tal maneira os bens materiais que renunciaram até às próprias roupas. Devia ser uma cena linda, não? Quem não quer ver um monte de indianos nus? Foi alvo de inúmeras anedotas, uma melhor que a outra. Obviamente, a maioria delas falsa, mas e daí? Vocês estão aqui para dar risada, não para aprender, então vamos a ela. A primeira delas diz que Demócrito se cegou propositadamente. Para quê?
para não se distrair com o mundo visível e se concentrar exclusivamente na sua razão. Há uma outra, e essa é ainda melhor porque mostra o lado garanhão do nosso filósofo. Na época, ele era muito amigo de Hipócrates, o pai da medicina, que vivia na ilha de Kos. Frequentemente, um visitava o outro e porque as viagens na época eram muito compridas, eles ficavam um na casa do outro durante dias. Em uma dessas oportunidades, Hipócrates viajou, ele sempre viajava com pessoas para auxiliá-lo, então servos e tudo mais. Em uma dessas, ele foi acompanhado de uma jovem apetecível. Para vocês não acharem que eu tô de sacanagem, eu vou mencionar a coisa como dita por Diógenes Laertius. Ele diz assim: no primeiro dia, ele cumprimentou a pessoa com um bom dia, moça. No segundo, mudou o cumprimento para bom dia, mulher. Foi o suficiente para que Diógenes concluísse: Demócrito pegou a moça naquela noite. Tem uma outra que é melhor ainda. Essa daqui é ótima, minha gente. Vai vendo aí, ó. Essa é boa porque é mais elaborada, entendeu? Tinha lá em Abdera um decreto que proibia a sepultura àquele que houvesse gastado a herança do pai. Vocês sabem como a falta de sepultura era grave na Grécia e, putz, era justamente o caso de Demócrito. Ele acabara de voltar das viagens sem um puto no bolso. Então, ele se deu conta de que teria que mostrar aos cidadãos que merecia homenagens fúnebres. Ele tinha que dar um jeito de impressionar as pessoas. Aí olha o que ele armou. Começa e umas 2 semanas antes, ele foi espalhando um boato de que em certo dia aconteceria algo muito importante na Ágora. A turma já começou a esfregar as mãos, os mais otimistas acharam que podia ser um festival qualquer, porque nesses festivais eles sacrificavam bois e de vez em quando rolava até uma carninha lá para o pessoal. Então os mais otimistas já estavam nessa. Aí chegamos no dia. Dia marcado, todo mundo ali na expectativa, já a ágora lotada. E aí me aparece Demócrito com um monte de papel. O que esse cara vai querer, meu Deus? Cadê o boi? Ele vira para as pessoas e diz: escuta, gente, eu reuni todo mundo aqui porque eu farei
uma leitura pormenorizada da minha obra, da minha melhor obra, do meu grande escrito. O livro dele se chamava A Grande Ordem do Cosmos. Nas próximas horas, eu vou ler para vocês o meu livro. O pessoal, quando ouviu isso, puta merda, pensei que ia rolar uma carne, não sei o quê. Tá bom, vai, vamos dar uma chance pro cara. Aí ele começou a falar, começou a ler. Demócrito foi lendo, foi expondo o nascimento do cosmos, o desenvolvimento do cosmos, os primeiros princípios e as ideias da sua teoria e aquela exposição, sabe, eloquente, aquela oratória perfeita, uma sequência dedutiva perfeita de raciocínios e as pessoas que estavam no princípio desconfiadas foram cada vez mais compenetradas naqueles pensamentos e foram, sabe, se entusiasmando e todo mundo concentrado e as horas passando e as pessoas ali absorvidas. Ao final, ninguém podia acreditar. Todos restavam de boca aberto. Esse cara é o cara. Finalmente entenderam. Estavam diante de um dos grandes gênios da história. Ato contínuo. Não apenas concordaram em oferecer a ele uma sepultura pública, que era uma grande coisa, porque significava que ia rolar um monte de homenagens, procissões, flores, aquelas coisas que eles gostavam de fazer, como também levantaram para ele uma estátua de bronze e ainda lhe deram a inacreditável quantia de 500 talentos, o que torna definitivamente a história de pescador. É uma mentira deslavada. Alguém cometeu um erro tremendo, porque 500 talentos era muito dinheiro, gente. Só para dar uma comparação para vocês, teve uma época que algum tapado qualquer pôs fogo no templo de Delfos. Não se sabe se foi um negócio acidental ou não. Mas aí fizeram uma reconstrução do templo. Sabe quanto gastaram? 300 talentos. Aí ele recebeu 500. Mas assim, era tudo que um sábio pode querer, né? Uma estátua, grana no bolso e um sepultamento público. Porra, é irresistível isso. Com uma vida como essa, não é de surpreender que ele tenha vivido tanto. Alguns relatam que ele viveu cerca de 90 anos, mas outros vão além. O próprio Diógenes informa que o nosso herói morreu com 109 anos. É um Okinawa. Até na hora de morrer, ele foi extraordinário. Ele
nos últimos dias da sua vida estava sendo cuidado pela própria irmã. Se ele tinha 109 anos, não me pergunte a idade da irmã, tá? Vamos deixar isso de lado por enquanto. Ele estava sendo cuidado pela irmã e quando pressentiu a sua morte, assumiu uma série de hábitos de alimentação, por exemplo, para prolongar por mais alguns dias a sua vida. Tudo porque a sua irmã estava entretida com os preparativos para o festival em homenagem a Deméter. Aparentemente, isso era uma grande coisa na época. A mulherada ficava o ano inteiro esperando esse festival. E a irmã dele também. Então ela estava dividida entre auxiliar o irmão, o dever fraternal de ajudar o irmão nas últimas horas dele na Terra e o festival. Demócrito, percebendo esses sentimentos, esforçou-se um pouquinho mais para ir um pouco mais além, a fim de que a irmã pudesse participar das festas. Assim que as festas terminaram, ele terminou com elas. Alguns dias depois, morreu Demócrito. Na aula passada, nós explicamos o caminho tomado por Anaxágoras e Empédocles para sair do dilema de Parmênides. Basicamente, enquanto Parmênides dizia que o nascimento e a morte eram a passagem do não ser para o ser e vice-versa, aqueles dois negaram isso, esclarecendo que o nascimento e a morte representavam apenas a mistura e a dissolução. Não há passagem para o não ser. Nunca se sai do ser. As coisas reais nunca deixam de ser reais, apesar da mudança. Foi isso que eles explicaram. Demócrito também dirá que o nascimento e a morte são agregação e desagregação de matéria. Entretanto, a sua ruptura com Parmênides será ainda mais drástica. O ponto de partida de Parmênides é uma proposição lógica. O ser é e o não ser não é. Uma proposição lógica, por si só, não diz nada a respeito do mundo. Eu posso virar para vocês agora e dizer assim: 2 mais 2 é igual a 4. E vocês não sabem nada do que vocês já não sabiam sobre o mundo.
Porque é sempre necessário referenciar a proposição. Dizer 2 o quê mais 2 o quê. É sempre necessário cruzar a proposição lógica com o mundo da experiência. Quando isso acontece, pode ser que o que você está observando e sentindo no mundo da experiência se choca com a sua proposição lógica. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai revisar a tua proposição lógica procurando o erro? Você vai ajustá-la ao que os seus olhos estão vendo? Ou você vai se agarrar à sua proposição como um náufrago aos destroços de um navio? O pecado de Parmênides foi ter se agarrado à sua proposição. Ele quis impor a sua lógica ao mundo sensível, como uma camisa de força. O racionalismo radical da sua filosofia a subjugar o mundo da vida. E como o mundo da vida não aceitou a camisa de força, porque no mundo da vida o ser e o não ser aparentam existir, então o mundo da vida não obedeceu à proposição lógica de Parmênides, Parmênides simplesmente o desqualificou, o jogou na lata do lixo. Disse que ele era falso, miragem, enganoso. E apenas a sua proposição lógica poderia estar correta. É o último refúgio, é o último isolamento na razão. Esse ato levou Aristóteles a, de maneira brilhante, qualificá-lo como um doente. A doença da razão. Aquele que anula o mundo em função de uma dedução lógica que ele propôs. Qual foi o sintoma mais claro dessa patologia? Foi aquilo que Parmênides fez com o nada. O que Parmênides fez com o não ser foi criminoso. Observem atentamente
a inversão maliciosa e ardilosa de Parmênides. Vem comigo aqui, ó. Ele diz assim: o nada não é. O nada não existe. Tá bom. Aí ele foi pro mundo visível, pro mundo da vida. E o que ele viu? Ele viu árvores, ele viu pássaros, viu gatos, viu estações do ano, viu chuvas. Ele viu coisas que morrem e nascem. E que, segundo ele, transitam do ser para o não ser. Ou seja, quando ele olhou para a vida, ele encontrou o nada. Ele encontrou o não ser. Aquele nada que a sua lógica lhe tinha convencido de que não existia, ele o encontrou no mundo da vida. Ao invés dele assumir que a sua lógica estava errada, ele deu uma de louco e disse que a sua experiência não existe. É mole? Ele vem com uma proposição dizendo que o nada não é. Aí ele olha para o mundo. E a realidade mostra a ele que ele está errado. Ao invés de dar um passo atrás e rever a sua proposição lógica, não. Ele fincou raízes na sua lógica e rejeitou o mundo sensível. Isso é razoável? Você acha que isso é razoável? Demócrito certamente não. Se você encontrou o nada no mundo sensível, isso não é uma prova de que o nada existe? Por que não afirmar o nada se nós o estamos vendo com os nossos próprios olhos? Se é o que a gente está experimentando, sentindo, verificando, naquilo que é mais vivo em nós, que é a experiência. Foi isso que Demócrito fez. Demócrito afirmou o nada. Para Demócrito, o nada existe. Vocês se deram conta? Vocês perceberam que a contestação de Demócrito foi muito mais profunda do que a de Anaxágoras e de Empédocles? Esses dois, eles nunca questionaram a premissa de Parmênides. O ser é, o não ser não é. E aqueles dois estão de bem com isso. O que eles foram depois discutir é a conclusão
de que o nascimento e a morte se equiparam à passagem do ser para o não ser. Mas eles nunca questionaram o fato de que o ser é e, sobretudo, de que o não ser não é. Foi Demócrito quem atacou a raiz da questão. Embora seja certo que tudo é mistura e dissolução, a própria proposta inicial de Parmênides está incorreta. Sabe por quê? Porque, como dirá Demócrito, o ser é e o não ser também é. A existência do nada é evidente e necessária. Deixa eu contar uma história para vocês, vai. Quando eu era garoto, lá para os meus 18 anos, eu terminei a escola e não sabia o que ia fazer da minha vida. Eu suspeito que os meus pais tampouco soubessem, porque eles me botaram num cursinho pré-vestibular. Vamos dar um ano para ele para sei lá o que, né? Esse cursinho ficava na Liberdade. Só que eu morava no Tatuapé. E era de manhã. Então, todo santo dia, às 6 horas da manhã, eu pegava o metrô na estação Carrão, ia até a estação Sé e de lá fazia a baldeação para a linha azul e parava na estação São Joaquim. Para quem não é de São Paulo, permita-me esclarecer uma coisa. Esse trajeto era feito por mim e por mais 300 milhões de pessoas. Eu nunca vi tanta gente na minha vida. Era gente que saía não sei da onde. De modo que eu estava na plataforma da estação Carrão, aí chegava o trem e o trem já chegava abarrotado de gente. Era um negócio impressionante. Aí lá ia você, se esforçava ao máximo, apertava todo mundo para entrar no vagão. Quando eu estava dentro do vagão, eu me lembro claramente de olhar para os lados e pensar assim: puxa, meu, não cabe mais ninguém aqui dentro. Não tem como entrar mais ninguém. Era o meu momento de inocência. Porque dali a algumas estações, chegava na estação Brás, onde aguardava do lado de fora a torcida do Corinthians para entrar no vagão. Que loucura de gente! E eu não sei o que acontecia naquela estação, porque era tudo uns cara marombado. Sabe esses caras que trabalham em obra, ficam o dia inteiro marretando coisa? Eram uns caras com uns braços enormes, assim, do tamanho da minha perna. Nossa, nossa!
Quando abria a porta, vinha aquilo como um tsunami, uma avalanche, vlau, e entrava gente que eu não sabia como. Nesse tipo de ambiente, havia toda uma ciência que você vai aprendendo com a experimentação. Uma das sabedorias é que se você quisesse descer antes da estação onde a maioria iria descer, antecipadamente você já tinha que ir ocupando um lugar estratégico. Havia uma série de técnicas para você ir ocupando espaços vazios e se movendo ali naquele conjunto para ficar perto da porta. Senão você não saía. O que você não sabe, e eu também não sabia, é que todos os dias o metrô estava me ensinando uma lição importante sobre o nosso Demócrito. É assim, ó. No mundo da experiência, existem realmente apenas duas realidades. A primeira é a matéria. A primeira são as coisas corpóreas. São os corpos abarrotados no vagão. Em suma, é o ser. E a segunda é o vazio. É o nada. É o não ser. São os lugares desocupados, são os lugares ausentes de coisas materiais, que na estação Brás nunca estiveram tão ocupados. Assim como no vagão, você só pode alcançar a porta lentamente ocupando espaços vazios, você só pode se mover porque há um espaço vazio para ser ocupado, não é? Quer dizer, você tem uma caneca e a caneca está aqui. Aí eu faço assim. Como é possível? É possível por quê? Porque se ela está aqui, existe um espaço vazio aqui. Então ela pode ocupar esse espaço. Assim também, os seres dependem de espaços vazios para se moverem, para se transformarem, para mudarem. Portanto, ao reconhecer que o mundo da experiência existe e muda sempre, segue como dedução lógica a existência do vazio, a existência do nada. Por quê? Porque se no mundo ocorre mudança a toda hora, e o próprio Parmênides disse isso, essas mudanças, esses movimentos só podem ocorrer porque existem espaços vazios, porque existem espaços desocupados.
Do contrário, nada no mundo poderia se mexer. Toda a matéria estaria presa uma na outra. E aí sim, nós estaríamos no ser imutável de Parmênides. Mas como essa não é a realidade que aparece aos nossos olhos, a conclusão é: o nada existe. O nada é o espaço vazio que possibilita o movimento do mundo. O nada é o espaço vazio à espera de ser ocupado. O nada é essa entidade espacial estranha que se caracteriza pela ausência da substância, pela ausência da matéria. E a gente fecha toda essa questão da seguinte forma: enquanto Parmênides negou o mundo sensível porque colocou a lógica à frente dele, Demócrito afirmou o mundo e depois adaptou a lógica àquilo que ele estava verificando. O ser é e o não ser também é. O ser é. Mas o que ele é? O que é a matéria? Na aula passada, nós discutimos uma questão que eu tenho certeza que quando criança você já se perguntou. O que acontece se eu dividir uma coisa indefinidamente? O real pode ser infinitamente dividido? Admitindo que eu tenha força máxima e equipamentos perfeitos, é possível cortar qualquer coisa indefinidamente? Ou há algo que não pode ser dividido? Existe uma menor coisa do mundo? Para Anaxágoras, a realidade é infinitamente pequena e divisível. E tudo por quê? Ele não podia admitir a existência do nada. Ele já tinha comprado a ideia de Parmênides de que o nada não é. Então, por não poder admitir a existência do nada, ele teve que assumir que tudo é ser, que não há buracos no ser. Tipo assim, ele teve que admitir que não importa o quão pequenas sejam as coisas que você veja, tudo tem que estar completamente preenchido de matéria.
Não pode haver nenhum espaço no ser sem matéria. E aí, no minuto seguinte, o que que ele pensou? A gente já esclareceu isso na última aula. Ele pensou assim: vamos supor que eu olhe para uma coisa muito pequena e veja pequenas unidades de matéria, pequenas partículas de matéria. Essas partículas, entre elas, existiria um espaço vazio. Mas como pode existir um espaço vazio se o vazio não existe? Logo, isso que eu acho que é vazio deve também ser preenchido por partículas ainda menores de matéria. E essas partículas também terão suas próprias divisões em relação às demais, e essas divisões também necessariamente deverão ser preenchidas por partículas ainda menores, e assim ao infinito. E assim, a realidade é infinitamente pequena e divisível. Tudo porque Anaxágoras não admitia a existência do nada. Mas Demócrito admite. Demócrito acabou de dizer: o nada existe. E aí? Como é que a gente fica nesse negócio das infinitas divisões? Como é que a gente fica? A gente fica assim. A realidade não pode ser infinitamente dividida. Ou seja, para Demócrito, existe um mínimo. Existe algo que é a menor coisa que existe. Tudo isso ele está pensando com a dedução, viu? Não tem equipamento, não tem bosta nenhuma. É a dedução. É o crânio, só isso. É o que eles tinham na época. O que torna tudo isso impressionante. Vocês já vão ver onde ele vai chegar. Olha o que o malandro pensou. O que, que caracteriza um objeto divisível? Divisível é algo que possui um corpo. E o que, que é possuir um corpo? É possuir extensão. O que significa? É ter um comprimento, uma altura e uma profundidade. Isso é ter um corpo. Quando você tem um corpo, como por exemplo a caneca, um corpo. Quando você tem um corpo, você é composto por incontáveis pontos de matéria, não é? Por incontáveis unidades de matéria, correto? Bem, a caneca, ela é composta por incontáveis pontos materiais, mas não são infinitos pontos materiais. É um número muito grande de unidades materiais, mas não é infinito. Ou seja, se eu começar a cortar essa matéria, em algum momento das minhas divisões, eu vou chegar num estado em que haja apenas
duas partículas de matéria coladas uma na outra. Aí eu pego a minha faca e vlau, corto essas duas também. Separo essas duas também. O que me resta? O que me resta é uma unidade mínima de matéria. É a extensão mínima. É o menor corpo possível. É o ponto mínimo da realidade cercada por vazio. Por ser o corpo mínimo, essa unidade não pode mais ser cortada. Porque se ela fosse cortada, nós estaríamos diante da matéria abaixo do mínimo. Ou seja, essa unidade deixaria de ser um corpo, deixaria de ter extensão. Ela sumiria, ela deixaria de ser. Considerando que a matéria existe, ela é. É o que os meus olhos me mostram? Tá na cara que tudo o que existe no mundo é formado por esses inúmeros pontos de matéria. Ou seja, tudo que existe no mundo de corpóreo é formado por incontáveis unidades materiais que se juntam todas elas para formar os seres maiores. Demócrito chamou essas unidades por diversos nomes. Ele usou, por exemplo, a palavra sólidos. Ele usou a palavra massas. Ele usou a palavra corpos. Ele até mesmo usou a palavra seres. Mas a designação mais popular parece ter vinda de um gibi de super-heróis. Ele as chamou de Os Indivisíveis ou O Indivisível. Como é indivisível em grego? Primeiro, você pega uma variação do verbo dividir, que é tomos. E depois você põe o prefixo a, que é o prefixo negativo, à frente de tomos. E você cria a palavra átomos. É isso aí que vocês estão ouvindo. Os indivisíveis eram chamados por Demócrito de átomos. Sabe aquele átomo que nós estudamos na escola como a menor unidade de matéria? E depois descobriram que dava para dividir mais? Pois é.
Demócrito, há 2.500 anos atrás, sem equipamento nenhum, só com o poder da sua imaginação e dedução, previu a sua existência. Eu repito, 2.500 anos atrás. Erwin Schrödinger, um dos pais da física quântica, assim escreveu: a matéria é constituída por partículas separadas por distâncias comparativamente grandes, e ela está inserida no espaço vazio. Essa noção remonta a Leucipo e Demócrito, que viveram em Abdera no século V a.C. Essa concepção de partículas e espaço vazio é mantida até hoje. E não só isso. Há uma continuidade histórica completa. É isso aí, senhores. Repitam comigo. Os gregos foram imbatíveis. A melhor parte vem agora. Vocês estão prontos? Estão preparados? Se segura aí na cadeira. Os átomos são indivisíveis. São corpos sólidos. Demócrito, assim como Empédocles e Anaxágoras, também considerava a morte apenas uma dissolução. Ora, o que é dissolução, se não, no fundo, uma divisão? Aquilo que se dissolve não se divide em partes menores? Quando eu coloco um pouco de açúcar em um copo de água, o açúcar não some porque se dissolve? E ele não se dissolve porque as suas partes são quebradas em pedaços ainda menores? Dissolver é se dividir. Mas o átomo não pode ser dividido. O átomo não pode se dividir. Logo, não pode se dissolver. Se ele não pode se dissolver, ele não pode morrer. Se ele não pode morrer, ele é imortal. Ele é eterno. Ele é imutável. Ele é inquebrável. Vejam que coisa. Dentre todas as coisas do mundo que nascem e morrem, o átomo é aquilo que permanece. As coisas que nós vemos aí são todas passageiras e contingentes, mas não os átomos.
Os átomos viverão para sempre. Os átomos estarão aí para sempre no mundo, no universo. Os átomos estarão sempre conosco, embora nós provavelmente não estaremos sempre com eles. A realidade aparenta ser múltipla e ser plural. Mas, em essência, quando eu uso a minha razão para interpretar os dados sensoriais, eu percebo que a realidade é em si apenas duas coisas: o ser e o nada. O nada é o espaço vazio. É o espaço infinito que se estende para todas as direções. Igualmente, é o espaço entre os átomos a permitir o movimento dos átomos. E o ser? O ser são os átomos. Cada átomo é um ser em si, à moda de Parmênides. Cada um deles é único, é completo, é coeso e é indestrutível, é sólido. Enquanto Parmênides propôs a existência de um único ser, em Demócrito, o ser é, na verdade, uma coletânea de pequenos seres, cujo número é infinito. Há infinitos átomos, porque o próprio espaço é infinito. Opinião é o doce. Opinião é o amargo. Opinião é o quente. Opinião é o frio. Opinião é a cor. A verdade, os átomos e o vazio. Sendo assim, a existência dos átomos e do vazio é a resposta de Demócrito do porquê há algo no lugar do nada. Há algo no lugar do nada, primeiro porque o nada é algo. Mas principalmente porque a realidade é composta por inúmeros seres atômicos, por inúmeros seres mínimos, materiais, eternos e indestrutíveis. Os átomos e o vazio são os fundamentos existenciais do mundo, a partir do qual tudo é explicado e sustentado. E com isso, nós terminamos mais uma aula. Há muita coisa a se dizer, então não se desesperem. Nós daremos mais uma aula sobre ele. Tá bom? É isso aí, povão.
Muito obrigado a você que assistiu. Na próxima sexta-feira a gente tem mais. Tá bom? Um abraço. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.